Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio dos parceiros espirituais da Coluna Maria de Nazaré, eu, Poliana, em nome de toda a Cavili, agradeço por nos receber em seus lares. Agradeço também por se juntarem a nós nessa rede de luz em busca de conhecimento e crescimento espiritual. A Cavili é um núcleo de estudo e amparo que disponibiliza até o momento diversos cursos, como estudo sistematizado da doutrina espírita, teoria e prática da mediunidade, estudo do Evangelho e filosofia espírita. Oferecemos também vários programas na nossa web rádio, que são o Evangelho no Lar, a irradiação fraterna, o atendimento fraterno, o Conversando o Evangelho e a reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia. Estamos sempre com nossas portas abertas por meio do nosso site www.cavili.com.br, das nossas fanpages Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e da Cavili, e também pela nossa web rádio. Fiquem à vontade para acessar e entrar em contato conosco. A nossa reunião pública está dividida em abertura, oração inicial, a palestra propriamente dita, com as reflexões acerca do tema, momento de irradiação e fluidificação e, por fim, a oração final e a finalização da reunião pública. Vamos nos colocar em postura de prece, fechando suavemente os nossos olhos, visualizando uma suave luz azul a nos envolver e nos sintonizando com a espiritualidade maior que nos ampara neste trabalho de recuperação moral. Vamos iniciando a nossa prece inicial de hoje. Prece no Templo Espírita. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, se nosso arrimo para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentido, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos
para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emmanuel. Na palestra pública de hoje, preciso se faz que realizemos uma abordagem relacionada com um problema que na humanidade podemos dizer está acontecendo de forma incomensurável. Esta incomensurabilidade acontece porque as almas encarnadas praticamente se acham num verdadeiro estado de conturbação, seja por causa das atribulações na luta pela sobrevivência, e seja principalmente pelo fato destes irmãos espirituais encarnados, embora lutando na sua vida, esquecem-se da causa primária de todas as coisas, da inteligência suprema, que é o nosso Deus, e inclusive chegam ao ponto incrível de não acreditar que ele exista. Acontece que esta descrença, somada às outras problemáticas que o mundo oferece, as pessoas trazem em si as potencialidades para entrarem num estado de depressão. Depressão grave, que muitas vezes abre as portas da alma para que a ingerência do mundo das sombras possa acontecer. E estas pessoas estão sendo levadas a ter em si a tendência para suicidarem-se. Também existe a ser considerado nas exposições de hoje o fato de que as almas, quando reencarnam, trazem em si as tendências relacionadas com as transgressões feitas contra as leis divinas em outras existências, especialmente no que se refere à integridade do seu corpo físico, corpo material, somático. E estas pessoas, nestas inclinações, já suicidaram-se em outras existências. E elas nascem de novo porque o amor divino nos enseja a oportunidade de curarmos estas patogenias e outras existentes nas nossas almas, devido ao mau uso que tenhamos feito do nosso livre-arbítrio. Então, assim dizendo, além das problemáticas do mundo presente, dos sentimentos materialistas que são divulgados principalmente através dos veículos de comunicação, por causa dos descaminhos propostos por uma internet muitas vezes mal utilizada. As pessoas não têm tempo para pensar que elas são almas, não têm tempo para assimilar os conhecimentos que são necessários, para convencerem-se de que somos espíritos destinados, a partir do momento em que Deus nos constituiu, a vivermos dentro da eternidade e na eternidade. As pessoas não sabem dos elementos necessários, dos pré-requisitos em termos culturais, e também não estão a par e nem mesmo se interessam em aprender
os conteúdos relacionados com o acervo cultural imenso que a doutrina do Consolador nos proporciona. E tudo isto vai tornando-se a pessoa cada vez mais fragilizada, endividada, licenciosa nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas atitudes, e desta forma facilmente elas tornam-se vulneráveis. E nestes termos, via hipnótica, se já trazem de outras vidas a tendência para o suicídio, elas têm uma propensão a renovarem a sua atitude do passado. É preciso que digamos o exemplo citado por nosso irmão Francisco Cândido Xavier, quando teve a sua vivência física no nosso plano terreno. Lá em Uberlândia, na sua reunião que fazia no seu centro, acompanhado pelos mentores espirituais e pelas pessoas que faziam parte do seu círculo estreito de relacionamento e de prática em termos de trabalho na doutrina do Consolador Prometido, ele viu uma senhora onde tinha nos braços uma criança cujos membros superiores, cujos braços dessa criança haviam sido amputados devido a um problema de necrose que tinha aparecido. Esta mãe sofria imensamente com as dores que o filho sentia. E como não poderia deixar de ser a alma sensível de Francisco Cândido Xavier, enterneceu-se e ele ficou impaciente e num momento que eu diria de invigilância, até disse: mas Deus, por que não terminas com a vida deste ser para que ele pare de sofrer? Foi quando então Francisco Cândido Xavier apresentou-se para ele e disse: ainda vai perder as duas pernas. Vejam só os recursos divinos postos à disposição para proteger nós, personalidades almas encarnadas, porque afirmou logo depois o nosso irmão Emmanuel: se ele ficar com as duas pernas e se aliviarmos a sua dor, na primeira oportunidade que tiver, vai jogar-se de um precipício, para mais uma vez repetir aquele ato que tantas e tantas vezes praticou em existências pregressas. Percebam, meus irmãos, esta criança que sofreu era uma alma encarnada, que pediu esta prova, e que nasceu num ambiente onde de novo a experiência tinha que se repetir, ou seja, a prática do suicídio. Vivia as circunstâncias de dor e de sofrimento, porque num momento dado essas almas que tornam-se doentes por causa deste tipo de atitude que estamos considerando, elas terão que ter a vitória de resistir às tentações, seja no seu próprio ser espiritual, seja ainda robustecidas essas propensões pelos espíritos das sombras. E tem que sagrar-se vitoriosa, não matando-se e aprendendo a praticar a resignação, aceitando aquilo que está lhe acontecendo, sem protestar contra a divina providência, porque na verdade, muitas vezes, as patogenias que acontecem em nosso corpo representam o remédio para curar nossas almas doentes. Porque não importam as dificuldades que muitas vezes tenhamos nas nossas programações para enfrentarmos. Porque a verdade é uma só. O que importa, o que interessa mesmo é a nossa alma, que é imortal, que vai prosseguir vivendo. Então percebam, nas ponderações que nós estamos fazendo, é necessário que entendamos a oportunidade que o amor divino nos enseja de sempre podermos curar as nossas patogenias, sediadas, registradas em nosso ser espiritual, de corrigirmos as nossas inclinações malévolas
de resgatarmos nossas dívidas, quando de uma forma ou de outra transgredimos, por exemplo, as leis do amor, não zelando pela nossa integridade física, ou mesmo provocando a morte de nossos semelhantes, ou ainda praticando excessos que irão adulterar, desarmonizar e tornar doente o nosso corpo somático, tanto ao ponto daquela alma, antes da hora do desencarne, vir a desencarnar prematuramente. A pessoa cometeu um pecado contra a sua integridade física. Nós precisamos zelar pelo nosso corpo e pela nossa saúde. Precisamos tudo fazer ao nosso alcance para curarmos nossas almas doentes. E nestes termos é necessário a prática de todos os ensinamentos evangélicos, à luz da doutrina espírita, e que foram deixadas para nós pelo nosso Divino Mestre Jesus. Então percebam, meus irmãos, por que nós estamos, porque nunca aconteceram tantos atos tresloucados de suicídio como agora está acontecendo. Eu não posso fornecer dados numéricos, mas está acontecendo em todas as regiões da terra, especialmente pessoas jovens estão praticando o suicídio, seja pela ingerência do mundo das sombras, seja porque já trouxeram em si essa inclinação por erros cometidos no passado, ou seja, porque na verdade o próprio mundo de hoje, nas provações que temos em nosso trajeto evolutivo, nos cria o quadro de depressão grave e a ingerência do mundo da sombra das entidades espirituais malévolas começam a exercer influência no nosso pensamento. E nessas influenciações via hipnótica, eles conseguem se apropriar da vontade do doente. E aí vem a pergunta, mas por que Deus permite que isto aconteça? Deus não tem nada a ver com este fato acontecido ou não. É a nossa invigilância, é a nossa transgressão contra as recomendações dadas pelo nosso Divino Mestre Jesus, que deveríamos vigiar e orar. Ou seja, não aceitarmos em nós nenhum sentimento, nenhum pensamento que possa redundar na nossa infelicidade ou que possa tornar infeliz aos nossos semelhantes. Daí a recomendação do Mestre: vigiem e orem. Amem-se como eu vos amei. Ame o próximo como a vós mesmos. E a Deus sobre todas as coisas. Todos os ensinamentos estão contidos nesta frase pronunciada por Cristo, para responder ao questionamento proposto pelos escribas e fariseus, que desejavam comprometê-lo quando faziam estas perguntas, para saber qual iria ser a resposta do Mestre. Porque, na verdade, ele não foi aceito por aqueles seguidores do mosaísmo do passado. E Cristo, com sua dupla visão, enxergava estes registros nas almas das pessoas, e por isto que em muitas ocasiões comparava o homem daquele tempo a sepulcros caiados, muito bonitos e apresentáveis por fora, porém por dentro cheios de podridão. É que Cristo enxergava os registros existentes na inteligência pura, que é o nosso espírito. E também enxergava as lesões do corpo espiritual e, finalmente, do corpo somático. Foi o espírito mais evoluído que deveria ter vindo à Terra, e que, vindo à Terra, nos deixou seus ensinamentos, que representam caminhos que precisamos seguir, contanto que usemos os referenciais de estudos proporcionados pelo Divino Mestre, porque aqui não estou pretendendo, quando falo, tornar uma exclusividade da verdade a doutrina do Consolador prometido.
aqueles que se acham centrados em Deus e que procuram seguir os ensinamentos dos textos bíblicos, devidamente interpretados, também estão tendo a sua trajetória evolutiva em direção a Deus. Mas é preciso que entendamos que uma das grandes leis que existe na doutrina do Consolador prometido se acha nos textos bíblicos contidos. Ou seja, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Na medida em que medirdes, sereis medidos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A colheita representa as provas necessárias, as vicissitudes necessárias para enfrentarmos as situações, vencendo nossas inclinações malévolas e criando para nós as condições que irão eliminar de nossas almas doentes as chagas, as lesões constituídas e oriundas das nossas atitudes impensadas no passado, quando cometemos as transgressões nas suas mais diversas formas contra as leis divinas. Então, meus irmãos, percebam, uma pessoa que, por exemplo, mata-se dando um tiro na sua cabeça, ela vai desorganizar e desestruturar seu sistema nervoso central. E como chegará essa pessoa do outro lado da vida quando desencarna, pensando que com esse gesto vai resolver os seus problemas? Muito pelo contrário, irá gerar agravantes, que aumentarão as suas patogenias que ele mesmo consubstanciou. Porque vindo para a terra se compraz na prática e no usufruto dos benefícios tão somente materiais, e não tem tempo de adorar a Deus. Entendam, meus irmãos, não é uma confissão e um arrependimento que nos vai isentar dos registros existentes em nós. E lembrem-se, o passado triste da humanidade que nos antecedeu e o presente triste da humanidade que estamos vivenciando, onde irmãos brigam contra irmãos, filhos matam pais, pais matam filhos e assim sucessivamente. Poderíamos exemplificar se prosseguíssemos citando os fatos divulgados pelos veículos de comunicação. Então, estas almas que se mataram com arma de fogo, elas destruíram o seu cérebro. É claro que a genética explica os caminhos pelos quais o processo de patogenia acontece, mas nós dizemos que a conquista da genética para aumentar a compreensão do homem explica apenas a dinâmica, por intermédio da qual as anomalias na vida presente podem acontecer. E é quando existem os casos de anencefalias, é quando existem os casos de microcefalias, e assim por diante. É claro que nós não pretendemos, nesta exposição, generalizar esta consideração. Nem poderíamos, porque também acontecem no presente as patogenias geradas pelas atitudes impensadas do homem, pelo atraso cultural, até mesmo pela hipocrisia da nossa sociedade, que tendo atingido um grau de entendimento bastante significativo para proteger a sua saúde e prevenir doenças, não faz, porque simplesmente as autoridades competentes que deveriam cuidar desses aspectos pecam pela omissão. Basta vermos o caso do vírus do Zika. As pessoas todas são os culpados. Quando não conseguem evitar aquelas condições pelas quais prolifera o agente causador do Zika, que é o mosquito, a Aedes aegypti. E assim por diante nós poderíamos, no campo da área biomédica, porque a bibliografia existe e é vasta, prosseguir dizendo e exemplificando. Mas, na verdade, existe a indiferença do ser humano, a irresponsabilidade dos governantes. Querem ver um exemplo?
aqueles canos que servem para a fixação das placas que estabelecem as normas do trânsito nas grandes rodovias, examine a parte mais alta deste cano e verifiquem que ele está aberto e que a água das chuvas enche esses canos. E ali existe a proliferação do mosquito. E assim, nestes termos, estão ali focos constituídos para gerarem as doenças. Se já foi divulgado este fato pelos veículos de comunicação, por que motivo as autoridades competentes que estabelecem normas para o trânsito não evitam esta ocorrência? E percebam, assim poderíamos prosseguir exemplificando. Por que motivo os pneus que poderiam ser utilizados para outros fins na indústria e não ser os meios onde aconteça a proliferação do mosquito, por que motivo existem esses monturos de lixo? Eu diria no mundo, não vamos falar só do nosso país. E por que motivo as pessoas pecam pelo egoísmo, apropriando-se muitas vezes de imensas fortunas para satisfazer a sua ganância pela posse? E que depois faltam os recursos para socorrer as pessoas necessitadas que precisam de assistência em termos de saúde, de prevenção contra as doenças, de medicações para a cura das patogenias, que muitas vezes são a causa das mortes, nas grandes filas do INSS, onde as pessoas pedem, esperam e clamam, e às vezes tendo no seu corpo uma doença mortal, tem que esperar meses, e quando vem a liberação para que a pessoa seja atendida, tudo por causa da falta de recursos, esta pessoa já morreu. É claro que nós temos de sobra assuntos e exposições que poderiam justificar os motivos e a responsabilidade imensa daqueles que detêm o direito adquirido pelo voto de administrar esse país e não estão fazendo corretamente. Não deixam de ser débitos kármicos que ficarão registrados nas almas destes responsáveis. E aqueles que mataram milhões de pessoas, seus semelhantes, pelas suas atitudes, criminosamente foram assassinadas. E o sentimento do ódio e o ressentimento, a mágoa e o sofrimento que leva as pessoas ao revide, tudo isto são causas que aumentam as provações da humanidade e criam nos seres humanos, muitas vezes, uma postura comportamental depressiva. E assim, nesta depressão, percebam, meus irmãos, vem a ingerência do mundo das sombras, que estão em todos os recantos do planeta, não só nas regiões umbralinas inferiores, mas também na Terra, porque é nossos pensamentos, é nossos ressentimentos, é nossa incapacidade de perdoar, enfim, são as nossas imperfeições que prejudicam a nossa postura de indulgência para com as imperfeições dos outros e sermos os protagonistas do mais puro amor nos moldes como Cristo nos ensinou, que mostram o atraso no qual nós ainda nos achamos. Então a gente sabe que no momento presente a humanidade está passando por momentos de grandes sofrimentos. E aqueles suicidas que, através da ingestão de bebida alcoólica, muitas vezes morrem aos 40, 50 anos, ou jovens que morrem pela ingestão de drogas, que criam uma desestruturação no seu sistema nervoso central, que criam a cirrose hepática, que criam a hepatite necrohemorrágica, também são formas pelas quais as pessoas estão sendo vítimas do suicídio. Vejam e percebam por que motivo nós temos muitas vezes formações carcinogênicas em nossos pulmões. Simplesmente porque praticamos o tabagismo,
Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, a nós que cabe decidir protegermos a nossa integridade física, não praticando os vícios ou não. No entanto, o maior exemplo de hipocrisia que temos a citar é que nossas autoridades governamentais, até mesmo em termos planetários, não estou falando do nosso país, estou analisando um todo, não abrem mão do mercantilismo das bebidas alcoólicas, devido à alta lucratividade que esse tipo de industrialização do álcool viabilizam. E estão as pessoas, então, tendo a oportunidade de tornarem-se alcoólatras inveterados, verdadeiros doentes, que passam a depender deste vício e bebem até morrer. A história da humanidade está cheia de exemplos nessas condições. É claro que as almas que nestas circunstâncias nascem no outro lado da vida, elas irão levar no seu corpo espiritual, no seu perispírito, as doenças registradas pela incúria de suas atitudes, pelas transgressões que fizeram quando não souberam zelar pela sua saúde física, pela sua integridade física, prejudicando a qualidade e a integridade e a normalidade funcional deste corpo que é um verdadeiro santuário, que nos foi dado para que pudéssemos corrigir as nossas almas pendentes de correção, através das nossas autotransformações necessárias, autotransformações estas que acontecem através dos ensinamentos que o Divino Mestre Jesus deixou para nós e, como disse, podem ser seguidos e estão sendo seguidos, acredito, por muitas religiões, não só pela doutrina do Consolador Prometido, que por sinal não tem ritual, não tem liturgia, não tem credo, não tem dogmas e nem nos condena às penas eternas, porque Deus, que nos ama infinitamente, enseja as oportunidades de cura das almas doentes, até mesmo para os suicidas, neste orbe terrestre onde vivemos, ou noutros orbes, caso as pessoas comecem a se constituir num problema para a continuidade da trajetória evolutiva da Terra. E neste momento de regeneração, estas almas recalcitrantes, no vício e na prática do mal, irão ser recambiadas, e já estão sendo, para outros orbes, conforme as sondas espaciais estão nos informando frequentemente da existência de mundos, de outros mundos, longe de nós, porque só em anos-luz podem ser medida a distância, mas irão para esses orbes, às vezes inferiores, e lá irão ter as condições propícias para restaurarem a normalidade da sua saúde, para se arrependerem das suas faltas, para dedicarem-se com a prática de muito amor em relação aos seus semelhantes. E assim, então, mais uma vez percebemos que muitas vezes a dor é o instrumento pelo qual a cura acontece. E as provações também representam os meios para que possamos aprimorar as nossas almas doentes, contanto que tenhamos resignação e não protestemos contra a justiça divina, que é a expressão e o exemplo do mais infinito amor em todos os aspectos. Propomos aos nossos irmãos que coloquem um copo d'água ou uma jarra de água junto do computador. Porque nesse momento, quando estas considerações são desenvolvidas, a espiritualidade amiga está na sintonia destes pensamentos e, com certeza, irão fluidificar as águas, conferindo às mesmas as propriedades terapêuticas. Temos tanta certeza do que estamos dizendo, amado Pai Celestial, porque o teu Filho maior, que foi Jesus,
disse: tudo o que pedirdes ao Pai, se o fizerdes em meu nome, vô-lo será dado. E estamos formulando a Ti, amado Pai Celestial, este pedido, para que vibrações benévolas, curativas e construtivas, configurem a este líquido precioso as condições necessárias para ajudarem as almas doentes de todos aqueles que se acham nesta sintonia. E assim dizendo, amado Pai Celestial, somos agradecidos a Ti. Somos agradecidos a Ti, Jesus, Mestre Divino. Somos agradecidos a vós, irmãos espirituais. E pedimos socorros e bênçãos para nossos irmãos que trabalham na Cavile, tanto no plano material e como também no plano espiritual, que de lá possam partir em direção a nós aqui na Terra boas vibrações de amor, para que mantenhamos a nossa perseverança e, nesse modo de ser perseverante, possamos dar conta da divulgação destas sementes evangélicas, porque sabemos, conforme os ensinamentos de Jesus, nós somos os trabalhadores de última hora. Obrigado, Divino Mestre. Obrigado, irmãos espirituais que nos auxiliaram neste momento, e que assim seja. Queridos amigos, após recebermos os bálsamos de conhecimento, esperança e fé, vamos passar as vibrações e fluidificação das águas. É hora de levar nosso olhar para dentro de nós. Deixemos a espiritualidade tratar as nossas feridas, apaziguar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol dos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio, pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo e que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifiquem as nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde, vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, de nosso corpo físico, nosso espírito e alma. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade,
ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Assim, somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré, que nos ampara. Pedimos o auxílio dos benfeitores espirituais para que tenhamos boa vontade, fé e ação nos dias que seguem, para transformar a informação que recebemos em conhecimento aplicado à prática. Lembrando sempre, quando não nos encontrarmos soluções em nossas dificuldades, busquemos nos interiorizar por meio da prece e nos perguntar como Jesus resolveria essa questão. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do Mestre Jesus, para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima reunião pública na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br. Renova nossa fé com a força